Hoje eu vou falar para você o que não te contaram sobre o INSS e eu já adianto uma coisa: você não precisa dele para se aposentar e eu posso provar isso. Recentemente, eu vi um vídeo do Flávio Augusto da Silva, é um dos meus maiores ídolos nesse sentido de empreendedorismo, de pensar diferente, pensar fora da caixa, sair da mediocridade. E nesse vídeo ele falava um pouco sobre a Previdência Social, sobre o INSS, sobre essa pirâmide, sobre esse sistema que a gente vive e que a gente acredita que ele precisa reger a nossa vida, que ele precisa controlar a nossa vida. Essa dependência que o governo faz a gente ter dele e a gente acreditar que isso está certo, a gente acreditar que isso é normal. Vocês já devem ter visto que eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas hoje eu queria passar um pouco mais de informação. Esse é o maior intuito desse vídeo: informação, informar, mostrar para vocês. E o porquê disso? Porque esse vídeo, em algumas outras situações também, me mostraram que nós brasileiros, a gente não tem informação suficiente sobre como funciona o sistema, sobre como as coisas acontecem. Então hoje eu decidi mostrar para vocês exatamente isso, falar sobre algumas coisas simples que às vezes as pessoas não sabem, que podem ser importantes de você saber para talvez mudar o rumo, para talvez pensar diferente, para talvez despertar algo dentro de você que seja mais importante. Então, como a gente tem tanta diferença social, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar um pouco de informação e talvez ajudar a diminuir, nem que seja um pouquinho de nada, essa diferença. Talvez se ajudar você, na sua casa, um pouquinho, agir um pouquinho diferente, a pensar um pouquinho diferente, já vai ser impactante, já vai ter sido importante. É claro que todo esse conteúdo também poderia merecer o seu like e também a sua inscrição aqui no canal para ajudar a gente, talvez, despertar mais pessoas, talvez criar um pouco de liberdade para mais pessoas. Então, se você puder contribuir deixando seu like e se inscrevendo nesse canal, vai me ajudar demais. A gente está numa época de final do ano e muita gente se ilude, fica feliz da vida, fica contando com tal 13º. Você sabia que o 13º já é um dinheiro que já é seu desde o começo do ano? Você sabia que o 13º ele já está no orçamento da empresa para ela te pagar durante aquele ano, só que ela fica com ele o ano inteiro só para te pagar no final? E por que a empresa não te paga esse dinheiro do 13º só em janeiro, já em janeiro no caso, ao invés de te pagar só em dezembro? Então eu vou mostrar para vocês de forma básica o motivo. O motivo desse é o seguinte: a partir do momento que a empresa te paga em janeiro, aquele dinheiro que está no caixa dela, aquele dinheiro que está orçado para ela gastar com você, ele sai do bolso dela. Então, assim, durante o período entre janeiro e dezembro, ela vai deixar de estar ganhando dinheiro em cima do seu dinheiro. O que acontece? Aquele dinheiro que está orçado para você, ao invés da empresa te pagar logo, te dar logo esse dinheiro que era para ser seu, ela guarda, ela investe esse dinheiro, ela aplica esse dinheiro e esse dinheiro vai rendendo. E aí, no final do ano, ela te paga um 13º salário, que na verdade não é um 13º salário. A gente fica feliz da vida, mas a empresa te paga isso sem juros e correção monetária. E por que ela deveria fazer isso? Porque ela usou o seu dinheiro, que está orçado do começo do ano, para fazer ele render, para fazer ele gerar alguma coisinha para ela. Ela ganha em cima do seu dinheiro e no final ela te paga apenas aquele montante que era seu, que estava orçado no começo do ano. Então, a partir de agora, eu gostaria que você entendesse que o 13º é uma ilusão. É claro que ele entra nessa conta, ele vai para você, mas ele vai no final do ano, sendo que ele é orçado antes de começar o ano seguinte. A gente agora está em dezembro, muitas empresas já têm um orçamento montado de 2021. E nesse orçamento, para cada funcionário, já tem pré-estabelecido o 13º. As empresas sabem que tem que pagar o 13º, só que por que elas não pagam antes? Porque elas precisam ficar com aquele dinheiro guardado, fazendo render, render, render e render. E aí elas ganham em cima do dinheiro que é seu e no final elas te pagam apenas aquele dinheiro sem o rendimento que ela obteve. Resumindo, ao invés dela te pagar logo, ela segura, faz render e ganha em cima. Um outro detalhe importante é o seguinte: o FGTS não é um benefício seu. Como o 13º, o FGTS também está no orçamento para a empresa te pagar. Então, o que acontece? O governo exige que essa empresa, ao invés de te dar esse dinheiro, ela pague para ele, ela pague para o governo colocar no fundo de garantia e ficar rendendo uma miséria.
Por que que isso acontece? O governo, ele pensa, ele acredita que ele precisa fazer essa poupança por você, porque se você fizer por você mesmo, você não tem educação suficiente para investir esse dinheiro melhor do que o governo. O governo acredita que é melhor ele ficar com o seu FGTS, com o seu dinheiro do Fundo de Garantia, investir uma miséria para você, porque dessa forma ele acredita que você vai ter um dinheirinho quando sair do trabalho. Você vai ter algo que rendeu um pouquinho, ficou lá investido. Quando você sair do trabalho, você não vai perder tanto. Uma coisa eu preciso concordar com o governo. A partir do momento que ele pega esse dinheiro para ele investir para você, ele faz isso acreditando que ele sabe melhor cuidar do seu dinheiro do que você. É verdade. Por que que o governo sabe investir melhor o seu dinheiro do que você mesmo? Porque o governo não investe em educação para nós estarmos informados, para nós estarmos com conhecimento, para sabermos o que é educação financeira, para a gente conhecer educação financeira, para a gente conhecer investimentos, enfim. O governo não investe em educação para a gente ter acesso a esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que a gente não tem esse tipo de investimento, não tem acesso a esse tipo de informação, a gente é considerado, vamos dizer assim, leigo neste assunto. Então, o governo pega esse dinheiro e investe numa mixaria por nós, fica rendendo uma miséria por nós, porque a gente não sabe fazer isso. Existem alguns cálculos aí pela internet que, se você for ver, esse dinheiro, ao invés de ir para o governo, fosse para sua mão e você investisse bem, você teria rentabilidades muito acima. Mas sabe o que acontece? A gente tem tão pouca informação e a gente é tão refém do governo que, se ele desse todo esse dinheiro nas nossas mãos, a gente ia no mercado, ia numa loja, ia em algum lugar e gastaria grande parte dele. Muitas pessoas dariam entrada no financiamento de um carro, enfim, de um veículo, de um imóvel, e esse dinheiro ele ia evaporar. Então a gente não sabe tomar decisões certas com o dinheiro que está na nossa mão e a gente acaba ficando refém daqueles que estão acima de nós. Um outro ponto importante que muita gente não sabe é o seguinte: você não contribui com o INSS para fazer uma poupança para depois usufruir dessa poupança quando você se aposentar. Para falar a verdade, a sua contribuição do INSS, ela está pagando quem está aposentado agora. Ou seja, a sua contribuição paga os aposentados de hoje e, quando você se aposentar, você vai ser bancado pelas pessoas que estão trabalhando. O que acontece é o seguinte: a nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais por causa da tecnologia, das melhorias na medicina, dos avanços. E o que acontece é que, com a nossa expectativa de vida aumentando, as pessoas que se aposentam estão vivendo por mais tempo. E conforme as pessoas que estão trabalhando vão se aposentando e vão vivendo por mais tempo, vai acontecer igual já acontece em alguns outros países, que é o seguinte: a população que trabalha, as pessoas que trabalham, são uma quantidade menor do que as pessoas que estão aposentadas. E aí vem o problema, o risco da Previdência Social quebrar. A partir do momento que terão mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando, simplesmente não vai ter como aquelas que trabalham pagarem o salário daqueles que estão aposentados. E isso vai fazer com que a Previdência quebre. É por isso que esse regime de Previdência Social não acontece em grandes países. Então, assim, analisando esses pontos, faz sentido você entender que você não precisa do governo, do INSS, para se aposentar. E também faz sentido quando a gente pensa justamente que os outros países grandes não usam esse modelo, não usam esse sistema. Nosso sistema é atrasado, é lá de trás, e não é agora que ele vai funcionar, ele não funcionou em nenhum momento. Então, a partir do momento que você fica refém, a partir do momento que você espera chegar na idade X para poder parar de trabalhar, você está ficando refém de algo que nem você pode controlar. Você precisa, como diz o Jojo J, que é uma pessoa que eu super acompanho, você precisa ser herói de si mesmo. Você precisa ser o protagonista da tua vida, das tuas escolhas. Você não precisa depender que o governo te pague todo mês um salário que é uma miséria. Muitas vezes é muito menor do que o salário que você já ganha. Normalmente, o salário que você ganha quando você se aposenta fica sendo a metade do seu salário ou até um terço dele. Então, assim, se você ganha, vamos supor, R$ 4.000 por mês, você vai se aposentar talvez ganhando 2.000, 2.500, talvez até menos que isso.
Enfim, você precisa diminuir o seu padrão de vida. Talvez você não ache que é justo fazer isso, mas durante a nossa vida toda a gente não pensa que isso vai acontecer. A gente só descobre depois que acontece. Eu luto muito por isso aqui no canal, e que as pessoas procurem mais independência do governo, procurem mais autonomia. Então, assim, dependendo do INSS, por exemplo, para mim não é uma opção. Eu não contribuo com o INSS, isso não significa que eu nunca contribuiria, mas se em algum momento eu recebesse algum tipo de dinheiro do INSS, seria um complemento da minha renda. Eu luto para fazer minha independência financeira por minha conta. Como vocês veem, o primeiro quadro no canal que eu fiz no último vídeo, por exemplo, eu invisto para criar uma renda passiva para chegar na minha independência financeira e não precisar depender do governo ou de uma outra situação. Para muita gente isso demora mais, para outros demora menos, mas se na pior das hipóteses você não alcançar a sua independência financeira, você tem um bom colchão que te protege por um tempo e não fica tão refém assim do governo, igual normalmente as pessoas ficam. Então, assim, meu objetivo é fazer vocês entenderem que existe um caminho alternativo. E não é só aquela linha reta que criam pra gente a nossa vida inteira. A gente tem outras opções, a gente pode seguir outros caminhos. Você não precisa trabalhar a vida inteira para no final ganhar um terço do salário que você ganhava, para no final ganhar metade do salário que você ganhava. Você pode chegar, mesmo que você continue trabalhando, mesmo que você continue contribuindo, por exemplo, você pode chegar e começar a investir o seu dinheiro, criar sua renda passiva. E mesmo que você não alcance sua independência financeira, no final você ainda vai ter uma renda que vai complementar com a sua aposentadoria. Procure formas de tomar o controle da tua vida. Não fique refém do governo, não fique esperando que ele controle, que ele tome decisões por você, porque historicamente a gente já percebeu e a gente já viu que o governo não é confiável. Enquanto você não tem acesso a essas informações que eu estou falando no vídeo, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou auxílio saúde para os magistrados, pessoas que são muito bem remuneradas, que têm uma condição muito boa, enquanto tem outras pessoas que mal têm condição de ir no hospital público porque não tem estrutura. Já o Ministério Público do Mato Grosso aprovou um gasto de mais de 2 milhões de reais para comprar mais ou menos 400 aparelhos iPhone para os promotores e para os procuradores do Estado. Um detalhe importante é, o salário desses procuradores, promotores, é por volta de 28 mil reais mensais. Eles ganharam iPhone. Eles ganharam. Você ganhando R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, se você quiser um iPhone, você precisa trabalhar, às vezes, mais de um ano para pagar o celular. Então, assim, a gente já sabe que, historicamente, o governo é corrupto, é sujo, o governo brasileiro ele não trabalha por nós. E não é o atual, não é o anterior. No geral, isso sempre aconteceu. Então a gente não pode esperar de que a solução da nossa vida, as resoluções da nossa vida venham do governo.